Fala dele aí, né, ô Thales? A gente comentou aí dos 6 milhões de reais gastos nessa operação. E quando a gente olha esse número, que é a nossa manchete principal aqui, e aí ele responde: é preciso. Essa operação era necessária para recuperar a credibilidade. Como é que você analisa um gasto desse tamanho, o resultado, inclusive, dessa operação? Eu acho que ele colocou bem quando ele disse o seguinte: se a gente não fizesse isso, iam dizer, não mandaram o helicóptero, não mandaram o drone. Infelizmente, o grande erro, o grande problema aí foi a fuga, foi deixarem esses dois fugirem. E aí eu não vejo como uma fuga dessa não ter tido ajuda. É, Ele diz que essa ajuda, só não cumprir o protocolo é ajuda. Agora, também acho que não cumprir o protocolo é ajuda. Agora, alguma mufufa saiu para não cumprirem o protocolo. Não é possível que uma administração de um presídio de segurança máxima decida que não tem que fazer vigia na cela. É um negócio de. E aí é que está a origem do prejuízo todo. Agora, depois de feito, você não tinha que mobilizar realmente forças para ir pegar esses caras, porque era uma vergonha deixar o crime organizado vencer uma batalha dessas. Não tinha como deixar. Então, eu acho que é um custo alto? É. Tem que cobrar daqueles que deixaram os dois escaparem. Esses que deixaram os dois escapar, na minha opinião, deviam até reembolsar o tesouro. Olha, vocês têm que devolver, porque é um absurdo. Ah, incompetência. Tá, então incompetência sai do bolso de vocês. Josias, como é que você analisa a entrevista do secretário? Ele contando os detalhes, aqui deu entrevista interessante aqui que ele deu vários detalhes, né? Ele disse que a corrupção, na verdade, não há indícios, mas os protocolos não funcionaram. Por que não funcionaram é o que está sendo apurado, é, né? Ele não pode cravar que houve corrupção, né? Mas diz que está sendo apurado. O governo gastou 6 milhões de reais. Ele diz que era preciso uma operação desse tamanho, com tantos custos, porque era preciso recuperar a credibilidade. Reconhece isso, né, Josias? O secretário está no papel dele, né? Agora, é evidente que nós estamos diante de alguns problemas, né? O próprio secretário diz: olha, o sistema já não é o mesmo desde que eu cheguei. E eu me lembro do dia que ele chegou e já foi despachado lá para Mossoró, deu lá uma entrevista improvisada, porque havia um grande constrangimento com essa fuga, né? E ele diz: o sistema já não é o mesmo, porque estão sendo apertados ali os parafusos, estão revendo os procedimentos, estão construindo muralhas ou já estão providenciando as licitações para construir muralhas. Então, é evidente que há falhas, né? Você sempre pode enxergar de uma forma otimista o lado bom das situações, né? Mas nesse caso aqui é preciso procurar um pouco para enxergar o lado bom, né? E até você poderia dizer, não, a recaptura foi muito boa, porque podia ter sido muito pior. Se esses presos tivessem fugido para a Bolívia, claro que podia ser pior. Agora, o ministro Lewandowski disse: foi uma vitória do Estado brasileiro. A prisão, é verdade, foi uma vitória, mas vitórias também machucam, né? E esse caso, ele potencializou, na verdade, uma impressão que já existe de que o crime se organiza no Brasil a partir da esculhambação do Estado. Essa segurança máxima das cadeias federais, ela, no caso de Mossoró, se revelou um queijo suíço, que os criminosos escaparam por um vão de uma luminária, aí eles saem, têm acesso ao teto, não tem laje nenhuma, e esse buraco, a vulnerabilidade deles, já estava sendo apontada desde a gestão Bolsonaro, quando era ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E aí os caras escapam, dois presos escaparam, deixaram os onzos, mais de 500 policiais que foram mobilizados nessa caçada, e receberam o auxílio do Comando Vermelho e das suas franquias nos estados ali do norte e do nordeste, cruzaram as fronteiras de dois estados. Não, você pode até considerar o lado bom das coisas. A Polícia Federal, na fase final, a inteligência dela ali pegou no tranco, houve uma prisão sem troca de tiros.
os fujões não conseguiram escapar para um país estrangeiro, parece que iam para a Bolívia, mas você considerar que uma fuga cuja recaptura durou 51 dias, custou ao contribuinte brasileiro 6 milhões de reais, e essa conta vai subir, que ainda é uma conta parcial, né? Isso tudo constitui uma vitória desse tipo que amanhã pode virar derrota de novo, se não forem feitos os ajustes, as correções drásticas até que precisam ser feitas. E nessa matéria de segurança pública, isso daí é só o asterisco, né? É preciso que o governo apresente um plano que ainda não veio. O ministro não disse a que veio, aliás, nessa matéria de segurança pública. Então, Fabíola, acho que a gente tem que comemorar, aprenderam, recapturaram, mas sem soltar fogos de artifício, né? É preciso suspender os fogos. Olha, isso foi uma vitória do Estado brasileiro. Não, isso aqui foi um vexame que durou 51 dias, custou 6 milhões de reais, a conta ainda vai subir, e agora temos que remediar o vexame.